cativante para o aluno, para os nossos alunos, para os alunos que estão nas salas de aula, que os alunos do ensino médio, os alunos que, de certa forma, que estão vendo isso, né, estão acompanhando isso. A gente tem uma sociedade que está cada vez mais antenada, que cada vez mais discute. Claro que a gente pode debater sobre que tipo de discussão ela está ocorrendo, mas as pessoas estão acompanhando, as pessoas conhecem os ministros do STF, as pessoas conhecem as denúncias de corrupção e se posicionam, e os jovens também participam estão nessa interseção, né? E eles querem informações e é interessante debater isso, mas como eu falei, eu acho que esse é o sentido dessa proposta, desse projeto, do curso, propriamente dito, é trazer isso de uma forma acadêmica, científica, aproximando a universidade, trazendo o que melhor a universidade faz, que é justamente esse trabalho de extensão, unindo pesquisa, extensão, ensino, trazendo isso de uma forma interligada. Então, a universidade está produzindo isso, aqui no Ceará estamos produzindo isso, né? Nós agora, nesse momento de pandemia, né, que as atividades se tornaram virtuais e remotas, e a gente acaba entrando nesse ritmo de lives. Então, nós temos vários grupos que trazem isso a partir de lives. Nós estamos discutindo textos, temas, trazendo pesquisadores. Então, eu acredito que a universidade ela pode contribuir muito, ela pode ouvir muito, no sentido de saber, junto de vocês, junto dos professores, que são o público-alvo dessa nossa atividade, o que é mais discutido, qual é a maior demanda da sala de aula, qual é a grande questão, porque às vezes você pode ter realidades distintas em escolas diferentes. Então, cabe a nós fazer esse diálogo, o diálogo da universidade, trazendo e oferecendo e debatendo textos, conceitos, vídeos, material que está sendo produzido, que a gente pode sistematizar e aprofundar junto com vocês, e também ouvir e construir caminhos, né? Caminhos que sejam caminhos críticos, caminhos democráticos. Nesse momento, eu acho, viu, Dani? Você disse que pensou o curso para 2018, depois foi para 2019, acabou caindo em 2020. Eu acho que é um momento acabou caindo num momento crucial que a gente vive, né? Um momento que realmente esse debate ele é preciso, ele é urgente, é um debate que, diante dos conflitos dessa situação, desse momento do cenário político brasileiro, a gente tem que, na verdade, usando os termos do presidente, a gente tem que se armar mesmo, mas se armar com ideias, com o melhor que a ciência pode oferecer, o melhor que esse material que está sendo produzido, ele pode apresentar como dar subsídio para a gente. E eu acredito que a gente fazendo isso, nós vamos ter aulas bem mais interessantes, nós vamos estar mais seguros, os professores vão estar mais seguros do que vão debater, se vai debater gênero, se vai debater religião, se quer falar sobre eleições, para não ficar naquele fla-flu, realmente, como alguém colocou no comecinho da fala da Dani, né, de não ser uma opinião, é a sua opinião. Não, nós temos aqui, foi feita uma pesquisa, né, foram feitas entrevistas, levantamentos, existe uma produção importante nesse sentido. Então, eu acredito que eu acredito que esse curso ele vem
num momento assim muito especial e eu me sinto muito feliz em participar desse esforço. Agradeço a Dani e eu sei que eu vou estar aprendendo também junto com vocês. Grande abraço. Valeu, Cleito. Então, seguindo a ordem alfabética, Emanuel. Boa noite, eu sou Emanuel. A Dani esqueceu de dizer que ela havia sido minha tia na graduação, né? Foi minha professora na graduação. E, como ela falou desde o início, quando ela colocou isso para a gente em 2018, eu, de pronto, dei o meu assentimento, porque eu acho um debate super necessário. E, mais do que isso, sempre penso naquela espécie de devolução que eu posso dar ao público por ter me dado uma graduação, uma vez que eu estudei a escola básica, não fiz, não foi escola pública, foi toda escola privada, mas a minha graduação, meu mestrado, minha graduação na UES, meu mestrado com bolsa na UFRN, e depois o meu doutorado, e hoje a minha profissão de professor universitário é tudo bancado pelo público. Então, sempre que possível, eu posso devolver ao público aquilo que ele me deu, aquilo que ele me dá, eu acho que é importante e é assim que eu penso esse projeto da Daniele, né? Eu penso que a minha contribuição mais importante para esse projeto deve ser auxiliando numa discussão muito presente na sociedade brasileira, na política brasileira e também na escola brasileira contemporâneas, que é a questão da religião, né? A presença da religião no espaço público, seja ele no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras, nos poderes executivos espalhados pelo país, nos membros executivos espalhados pelo país, mas também na escola, né? Essa questão da religião, dos fundamentalismos religiosos, dos proselitismos religiosos e das questões também presentes por diversas temáticas enviesadas que entram na escola. Então, eu penso em discutir, né, propor discussões com vocês e, a partir das discussões de vocês, também propor discussões para as escolas que sejam em torno dessa temática que eu penso ser tão importante e sem a qual nós não compreendemos o Brasil contemporâneo e, por consequência, não compreenderemos o Brasil que virá, ou os Brasis que virão desse Brasil contemporâneo, e, sobretudo, produzir uma discussão com vocês que saia do lugar, do senso comum de compreender religião a partir não somente da intolerância religiosa, do fundamentalismo religioso, mas pensar o que é que os termos que nós utilizamos para nos referir à religião dizem, né? Então, eu acho que é uma discussão mais ampla, mais geral, sobre a questão da religião no espaço público. É isso que eu penso que posso contribuir com esse projeto. Tá? Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Emanuel. E é verdade, eu só gostaria de lembrar, só dizer para vocês que eu comecei como menor aprendiz, certo? Eu era professora já desde quase criança, por isso que eu fui professora do Emanuel. E eu lembrei agora, Emanuel, que eu fiz parte da tua banca de defesa de mestrado. Sim, sim. Também adolescente nessa época. Tu estava no programa Primeiro Passo ainda, né? Exatamente. Sou eu agora. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Como a Dani disse, eu sou Mona Lisa Soares, eu sou professora na UFC e integro o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. Eu quero iniciar também, como os meus colegas, agradecendo a Dani, né? A Dani, a gente tem várias parcerias, assim, e tricota muito sobre o trabalho, sobre várias coisas. A gente tem muitas afinidades em comum do projeto de universidade, de temas de interesse, de reflexão.
e ela é alguém que me inspira muito na atuação, então é muito bom estar aqui com ela, e por isso, sempre que ela me convida para as coisas, eu topo tudo. Bom, sobre a minha trajetória um pouco, né, eu sou também em graduação, mestrado, doutorado na Sociologia. Agora, os meus estudos sempre tiveram mais dedicados a pensar a política. Na graduação, eu fiz um trabalho mais em relação ao governo e oposição. Eu queria entender um pouco como era que se constituíam essas relações ainda no início do governo do PT, ou seja, o que significou não só para o PT migrar da oposição para o governo, mas também do PSDB deixar de governo e se tornar oposição, ou seja, como é que seria esse aprendizado e que estratégias esse partido lançaria mão para efetuar essa oposição, digamos assim. E aí, do mestrado para o doutorado, eu me encaminhei mais para uma dinâmica de entendimento que virou, de fato, o campo que eu mais gosto de atuar e que eu mais dedico minhas pesquisas, que é sobre a produção dos discursos políticos com vistas a uma eficácia de adesão eleitoral, né? Então, no mestrado eu estudei discursos sobre governabilidade e no doutorado eu me dediquei a uma análise sobre campanhas eleitorais. Então, como é que se produzem discursos que visam, digamos assim, a adesão das pessoas, e é o tema, digamos assim, que eu tenho me dedicado sempre, né? Eu trabalho com a ideia de narrativas políticas midiáticas, ou seja, como os grupos políticos usam os recursos da esfera pública de visibilidade para produzir discursos buscando a adesão da população, né? Seja em períodos eleitorais, seja em períodos de governança. Então, esse é basicamente o tema ao qual eu tenho me dedicado mais. No campo da extensão, desde que eu já fui colega do Emanuel lá na UES, e a gente também trabalhou com isso um pouco lá, a gente sempre atuava nesse campo de trabalho, enfim, com os professores, buscando investigar para subsidiar ações que pudessem aprimorar, né? E eu sempre me interessou esse campo dos temas, digamos assim, da política na escola, né? A Dani tem uma pesquisa boa aí que ela fez nacional, que eu estou doida para ver o artigo que ela vai publicar, sobre o Escola Sem Partido, e é uma percepção que a gente viu que os professores estavam sentindo muito, e eu desenvolvi um projeto de extensão buscando um pouco me aproximar disso, e tenho, e acho que esse é um pouco o caminho que vocês vão sentir aqui, da minha contribuição com vocês, é de, assim, a gente pensar a sala de aula como um espaço de diálogo, de debate, em que a gente tem que estar bem aberto e bem preparado para lidar com a pluralidade de posições, principalmente nesse Brasil que a gente está vivendo, né? Então, assim, muitas vezes, e a gente vive isso também na universidade, meus colegas aqui podem dizer, a gente chega na sala de aula e são visões muito plurais, às vezes distintas, referências a autores e temas que não necessariamente nós nos dedicamos muito, ou estudamos, ou preparamos e pensamos para as disciplinas, mas chegam porque, como todos nós aqui que somos professores sabemos, nós não temos mais esse monopólio do ensino, digamos assim, os alunos têm acesso a temas, a discussões, a leituras que fogem completamente do que seria a nossa orientação imediatamente. Então, eu tenho me interpelado como professora, e nesses trabalhos que eu tenho feito, mais nesse caminho, de como é que a gente pode se aproximar dessas leituras mais diferentes das que a gente já tem feito, né, ou de como a gente organiza as nossas disciplinas, e que irrompem na sala de aula, porque os alunos veem o YouTube, um amigo indica, chega no WhatsApp, enfim, esses autores e temas que não necessariamente fizeram parte da nossa formação, ou enfim, o que a gente não tem tanto domínio, mas que eles chegam na sala de aula e a gente precisa, de algum modo, eu pelo menos entendo assim, dar respostas e debater com essas questões. Então, basicamente, é nesse campo que eu penso que a gente pode construir conhecimento, né, nós com vocês, e também estratégias de atuação na sala de aula, considerando essas novidades, digamos assim, que chegam na atuação pedagógica da gente. Então, basicamente é isso. Grata, Dani. Bom, eu não tinha me falado um pouco dos meus interesses, né? Que bom que os meninos já falaram, então eu vou falar aqui. Meninos, viu? Porque agora eu estou me sentindo a velhinha. Desde que eu me... Aqui, inclusive, hoje, o Cleiton e a Josiara estão aqui também, né? Então, o Cleiton foi aluno da Josiara, ela contou para a gente
e disse que achou muito legal essa ideia de agora ser a aluna dele no curso de extensão. E eu e o Emanuel aqui também, né? Então, assim, momento fofura. Então, eu sempre também, os meus temas sempre foram ligados a alguma questão da política, né? Na graduação, eu fiz minha monografia foi sobre os candidatos outsiders. Na época, o Enéas era o que mais encarnava isso, né? Assim, era o que usava do humor, do ridículo para, enfim, se apresentar ao público. Na minha dissertação, eu fiz uma dissertação sobre juventude e política, analisando 3 realidades diferentes, mas que tinham o trabalho dos jovens em campanhas eleitorais. Isso era numa época pré-PT na presidência, na época que o PT nem pagava, né, os militantes para fazer a campanha, né, na época eleitoral, e eu analisei o caso de Acaraú, o caso de Fortaleza e o caso da Cidade do México, realidades bem distintas, né? Depois eu lancei essa minha dissertação em livro, que é Jovens na Política, Agenciamento. Agora eu esqueci o resto do título do meu próprio livro. Mas, enfim, é sobre juventude e política. E no doutorado eu fiz a pesquisa sobre o processo de reparação aos perseguidos políticos da ditadura, né, civil-militar. E analiso, portanto, os processos de indenização e a discussão simbólica que está na questão dos pedidos de reparação. Então, assim, sempre me interessou essa temática, e aí, desde que eu entrei na UFC, eu faço várias pesquisas que têm alguma relação com a política, né? Pesquisei já mulheres nos partidos políticos, mulheres prefeitas, mulheres no Congresso Nacional, e também, de um tempo para cá, veio me interessando, além das discussões sobre cidade, mas também sobre o processo de primeiras pessoas da família a estarem na universidade, essa questão das políticas afirmativas, a discussão sobre as cotas, que eu também tenho trabalho sobre essa questão. Bom, então, assim, os meus interesses são bem variados, certo? Mas, em geral, sempre estão em torno da discussão da política. E, no momento atual, eu estou fazendo pesquisa sobre a pandemia, certo? Sobre isolamento social, sobre crenças, hábitos, nesse momento da pandemia. Essas são as minhas questões, inclusive, o que eu acho que posso fazer uma discussão, a Mona Lisa já falou também, sobre uma pesquisa sobre o Escola Sem Partido, e aí também um pouco pensar essas questões das intervenções, das estratégias pedagógicas que a gente possa ter para que essas discussões em sala de aula apareçam. Na pesquisa que eu venho realizando, o que é que eu percebi? Que essas temáticas, que são as temáticas consideradas mais sensíveis, certo? Como religião, como a discussão de gênero, certo? A questão dos partidos políticos, acabam sendo colocadas de lado pelos professores numa espécie de autocensura já, certo? Porque, como o ambiente em sala de aula, em alguns casos, é bem pesado, as pessoas acham mais interessante não discutir determinadas temáticas, certo? Então, algumas temáticas que são próprias da discussão das ciências sociais, os professores estão optando por não trabalhar, certo? Porque tem dificuldade, de fato, porque acho que esses temas sensíveis podem, de uma certa forma, trazer algum tipo de problema. E aí, a nossa ideia aqui, nesse curso, é, de fato, fazermos uma discussão, apresentarmos essa discussão do ponto de vista científico, né, para que fique muito claro, sempre em sala de aula, que a disciplina de sociologia não é um divã, a sociologia não é também simplesmente uma discussão do dia a dia, certo? Ela é uma ciência, ela tem método, ela tem análises, certo? E a ideia é que a gente traga, inclusive, para vocês
exemplos de pesquisas que são feitas, para que instrumentalize vocês em sala de aula, certo? Para que essas temáticas possam ser discutidas da melhor forma possível, certo? Para que os alunos consigam compreender. A gente sabe que tem a política como um todo, ela é uma grande incógnita para muitas pessoas, e muitos dos jovens se afastam da discussão da política, muitas vezes, inclusive, por não compreender, certo? Então, a nossa ideia é de que é preciso que as pessoas entendam o que é a política, entendam os limites, entendam as contradições, entendam o papel dos atores sociais nesse processo, inclusive da sociedade, certo? Para que elas possam se situar melhor no mundo. E essa é a discussão que a sociologia traz, né, na escola, é para desnaturalizar os fatos, é para estranhar, certo? Enfim, é esse o papel que a gente tem para desenvolver na sala de aula. E com a política da mesma forma. Então, a gente sabe que a disciplina de sociologia, o nome é sociologia, mas tem conteúdos da antropologia, conteúdos da ciência política, mas muitas vezes os conteúdos da política, eles acabam ficando, de uma certa forma, né, relegados a um espaço menor, sendo que ele atravessa grande parte das temáticas que estão postas nos livros didáticos, inclusive. Né? As discussões sobre os direitos, as discussões sobre a cidadania, as discussões sobre gênero, certo? Sobre religião, sobre todas essas temáticas e muito mais, sobre meio ambiente, sustentabilidade, sobre desigualdade, sobre o capitalismo, certo? Todas essas discussões, a política perpassa, certo? Então, ela não pode, não deve estar como um apêndice ou como algo que não é importante, ou sendo algo simplesmente manualesco, né? Que não é uma ideia interessante. O jovem, ele tem muito interesse, assim, ele tem muita curiosidade para entender esse mundo que o cerca, né, que ele está vivendo, e é importante que a gente possa, como professor, promover essas reflexões para eles, certo? E então, é nesse sentido que o curso, ele está pensado. Vocês viram aí no questionário, quem ainda... A Lara está colocando aqui que eles pedem demais gênero e sexualidade, o que é, inclusive, uma grande contradição no discurso, por exemplo, do Escola Sem Partido, ou no discurso mais conservador, de achar que, né, esses temas não podem ser discutidos. Você percebe realmente, todas as vezes que passa alguma enquete para os alunos, que essas temáticas são temáticas de interesse dos alunos, porque eles querem entender, querem compreender. Nós temos, assim, tem uma série de terminologias, mas uma série de discussões, certo? Uma série de questões, de políticas, inclusive, que existem e que os alunos muitas vezes não conhecem, não compreendem. Então, como é um momento da adolescência, né, é um momento que todas essas questões se revestem da maior importância. Se elas já são importantes no geral, quando se é adolescente, para se entender esse mundo, né, essas discussões, elas são fundamentais. Quem ainda não preencheu, por favor, preencha aí o questionário, eu estou colocando várias vezes aí no chat, para a gente conseguir captar quais são as temáticas que vocês acham que são mais relevantes para a gente discutir. A gente já fez reuniões para discutir como é que a gente estava pensando o curso, mas decidiu trazer aqui para vocês, certo? Para saber, de fato, temáticas que vocês acham que são importantes. Nós vamos fazer, claro que grande parte aqui, por exemplo, está colocando que, né, 30% aqui tem pós-graduação em 47% tem graduação completa, ou seja, 70% aqui do nosso público, né, ou tem pós-graduação, ou está fazendo a pós-graduação, e o restante, né, 21%, é de ensino superior completo ou incompleto, né? Então, assim, em parte, vocês já viram algumas dessas discussões, ou seja,
talvez em algum sentido não vai precisar ser o básico, certo? Mas a gente vai trazer também opções, porque vocês vão levar para a sala de aula parte dessas discussões para um público que muitas vezes não conhece e precisa realmente do beabá, certo? Então, a gente vai fazer essa discussão para que vocês, em sala de aula, possam estar municiados da melhor forma possível. Bom, agora eu vou abrir para algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram, de fato, falar. Né? Esse primeiro encontro é muito para a gente se conhecer, entender um pouco o que é que se quer, certo? Para a gente poder pensar os próximos encontros. A ideia como a gente vai fazer encontros aqui, né, pela plataforma, e também vai sugerir algumas atividades, algumas questões para vocês fazerem. A gente está pensando num curso que vai variar entre 60 a 100 horas, certo? O final, né, o certificado de vocês vai dar mais ou menos isso aí, certo? A carga horária, eu acho que os encontros, eles vão durar em torno de 2 horas, porque a plataforma, né, é muito cansativo, a gente estar mais do que 2 horas aqui, realmente sem, né? Em sala de aula até que daria mais, mas aqui eu acho que 2 horas, eu acho que é o indicado, certo? Esse projeto, ele está previsto para até o final do ano, certo? Então, a gente pode, de fato. Exatamente, Lara. Quem está no ensino remoto já está super cansado. Eu vi aqui que vocês estão colocando, principalmente, as que sejam à noite, né? O horário de encontro que seja à noite. E aí, à noite, tem também essa questão, né? Quem está em sala de aula durante o dia, à noite já está super cansado. Todos nós aqui primamos por ser dinâmicos, certo? Por trazer, para tornar um ambiente mais agradável, certo? Não ficar um curso maçante, não é isso que a gente quer, certo? A gente quer que seja um espaço de discussão, óbvio que em sala de aula, presencialmente, acaba sendo muito mais interessante mesmo, mas, enfim, é o que nós temos, né? E eu acho que vai dar também uma possibilidade. Por exemplo, nós temos aqui gente da Bahia, que eu vi aqui, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará, ou seja, um curso presencial também não permitiria isso, né? Então, esse é o lado positivo também de fazer atividades dessa natureza, né? Então, é interessante que a gente possa fazer algo que seja bem agradável. Então, em 2 horas, eu acho que é o tempo razoável. Mas, como eu disse para vocês, nós vamos colocar algumas questões para vocês, para que, né, que tenha esse retorno, que tenha o feedback também, porque algumas das discussões que a gente vai fazer, vocês já podem, inclusive, ir fazendo também em sala de aula. Então, assim, como vai ter esse retorno de vocês, a gente vai contabilizar isso também como carga horária, certo? Então, a carga horária não vai ser só desses nossos encontros aqui pelo Meet, certo? Então, essa é a ideia. Então, vai variar, eu acho que aí entre 60 a 100 horas. Talvez fique entre 60 e 80 horas. A gente vai ver como é que fica, dependendo também, de fato, das temáticas aqui, certo? E aí eu já queria saber, por exemplo, uma coisa. Vocês acham que é melhor que a gente faça um encontro semanal, um encontro quinzenal? Como é que vocês acham que é melhor? Daniela, eu não sei se quinzenal, mas se a gente fizesse a cada 10 dias, você tem 3 encontros no mês. Pronto, eu acho que é uma ideia boa.
de 10 em 10 dias, porque aí pronto, 3 encontros dá tempo, inclusive, de vocês trazerem, porque a ideia também é essa, né? É um curso que vai se fazer no processo também. Vocês vão trazer questões que a sala de aula está trazendo para vocês, né? Questões, né? O Brasil, né? A gente não pode dizer que a gente morre de tédio no Brasil, possivelmente a gente morre de raiva, né? Mas de tédio não, porque todos os dias tem alguma novidade, então a gente vai trazendo coisas também que vão aparecer, certo? No decorrer desse tempo, certo? Então, eu acho que 10 dias é um prazo razoável e a gente vai se estender, portanto, até dezembro, certo? De junho até dezembro, nesses cursos. Em geral, os cursos, para você ter o certificado, você precisa ter uma presença em 75%, pelo menos, certo, dos encontros, certo? Então, a gente vai seguir essa mesma lógica, certo? Porque não vai dar para a gente fazer certificado a cada encontro, não tem muito sentido, entendeu? Então, a Milena está perguntando aqui se as leituras e o material serão disponibilizados em um drive. Pronto, a gente vai fazer e vai compartilhar, por isso a gente está pegando aqui telefone de vocês, pegando e-mail, certo? Para tudo que a gente tiver como se comunicar, certo? A gente possa comunicar da forma mais rápida possível, certo? Bom, então, está aberto aí para vocês fazerem perguntas que vocês quiserem. Dani, vai sair, então, se for de 10 em 10 dias, vai sair um calendário fixo com as datas dos próximos encontros? Vocês acham que é melhor um calendário fixo ou vai depender muito de como as coisas vão se dando? Porque, assim, nesse primeiro momento, a gente sabe que pelo menos junho e julho, muito provavelmente, não tem perigo de se voltar a aulas presenciais, acho que em canto nenhum, né? Nós estamos com 4 estados aqui, certo? Fazer um calendário de 2 meses. Pronto, a gente poderia fazer, então, junho e julho, certo? E aí, já poderíamos pensar aqui, junho, por exemplo, já vou abrir aqui para dizer para vocês. Vocês colocaram aqui, e eu estou vendo, que não tem muita diferença, quer dizer, a maior votação aqui foi segunda à noite, segunda, quarta ou sexta, certo? Foram os 3 dias mais votados aqui por vocês, certo? Então, a gente vai poder pensar o seguinte, Cleiton, Mona Lisa e Emanuel, vocês têm algum problema com algum desses dias? Não, Dani, eu até prefiro. Eu preferiria. Fala, Emanuel. Eu preferiria que fosse a segunda, se for um desses 3 dias, que fosse a segunda. Certo. Para mim, Cleiton, você pode? Pode, Cleiton. Sim, foi à noite. À noite que foi super votado, certo? Manhã e tarde quase não teve voto, certo? Então, vai ser à noite. E, de fato, a segunda teve 32 votos, a quarta e a sexta teve 31. Então, também foi a mais votada, certo? Então, a gente vai ficar às segundas. Então, sendo assim, a gente pode pensar no dia 14, certo? Já que vai ser o próximo encontro, não precisa ser 15 dias aí, 14, certo? 10 dias, então,
ser segundo, vai ser 7 dias, então. Ou 14. Se vai ficar fixo num dia... Dani, não é 14, não, é 15, não é não? É 15, eu tô vendo aqui, eu tava contando domingo. É 15. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? 15 e 22 ou 15 e 29? Então se vai ser um dia fixo da semana, não tem mais lógica ser de 10 em 10 dias, terá de ser quinzenal, né? É. Ou semanal. Semanal é muito pesado, né? Então, pronto. Então, a gente já faz dia 15 e 29. Alguém está sugerindo aqui, nesse primeiro momento, não poderia ser semanal e mais para frente espaçar as datas. O que vocês acham? As pessoas estão preferindo quinzenal, então. Então, pronto. Então, a gente ficaria dia 15 e 29 de junho. E 13 e 27 de julho. Certo? Então, 15 e 29 de junho e 13 e 27 de julho. Certo? Ok? Bom, alguém perguntou aqui sobre o material. Nós vamos mandar, então, as leituras, certo? Que a gente acha que são importantes para vocês. Pronto, o horário. Vocês acham que esse horário das 18h30 é ruim? Ou prefere de 19 a 21? 18h30 às 20h30 ou 19 a 21? Eu acho que está ganhando 18h30 aqui. Né? A gente faz assim, começa 18h30, a gente vai, né, animando, e aí as pessoas vão entrando, certo? Até às 19 horas vão entrando, e a gente vai fazendo a discussão, certo? Quem não puder entrar às 18h30, entra entre 18h30 e 19, certo? Aí fica mais... Léo, a gente tá pensando ainda que todo mundo vai ficar aqui remoto ainda, pelo menos esses 2 meses, certo? Quando as aulas voltarem presencialmente, se é que elas vão voltar nos próximos meses, aí a gente refaz isso para que fique adequado para todo mundo, certo? Nós estamos pensando em junho e julho, porque tá muito difícil a gente imaginar que as aulas vão voltar nesses 2 meses, certo? Merab, aqui também eu acho que aqui no Ceará, com essas taxas de contaminação que a gente tem, é muito difícil voltar tão cedo, certo? A gente está na 4ª fase aí de quando voltar, mas esse horário é do jantar. Pode já, o lado bom das lives em casa é que você pode fazer o curso jantando, não tem problema nenhum. Basta sair, tirar o vídeo e pronto. Mas, por favor, não nos apareça nus, igual a senadora e o empresário lá das lives. Certo? Bom, então, como a gente tem aqui, todo mundo já preencheu o formulário, tem 42 respostas aqui. Está faltando alguém preencher? Vou colocar novamente aqui o formulário, certo? Para que vocês preencham,
certo? E aí, a partir daqui, a gente já vai sentar e já fazer o primeiro, as primeiras leituras, mandar para vocês via Drive, certo? E já nos preparar para a próxima discussão, certo? Então, assim, qual é a ideia? Né? Tem uma discussão que a gente até fez na nossa reunião. Além dessas temáticas, né, há sempre, por exemplo, uma incompreensão por parte dos alunos a respeito de como é que funciona mesmo o sistema político, como é que funciona o sistema eleitoral, como é que são as eleições, cotas, por sua vez também, quais são as atribuições, né? Muitas vezes há uma incompreensão, o que é que um deputado pode fazer, o que é que ele não pode fazer, o que é que ele não pode oferecer, dizer que vai fazer, ao mesmo tempo, o que é que o executivo pode, o que é que não pode, quais são os limites de atuação em cada um desses, certo? Como é que se dá a relação, de fato, entre os poderes, certo? São discussões que claro, a gente também precisa fazer. E aí, para iniciar, a gente precisa fazer uma discussão sobre o que é a política. Essa coisa tão incompreendida, mas que atravessa a nossa vida, e sem ela, né, nada do que a gente pensa ou quer fazer, né, pode efetivamente, né? Então, assim, essa discussão sobre a sociedade civil, há muitas vezes, por exemplo, uma incompreensão sobre o que é a sociedade civil, o que é, né, inclusive qual é o limite e até onde a sociedade civil pode ir, o que é que ela pode fazer, inclusive, na Constituição se estabelece uma série de coisas, inclusive, de estímulos à participação política por parte da sociedade civil. A gente vai fazer essa discussão também aqui, certo? Então, assim, são questões que a gente, de fato, a gente sabe que precisa iniciar por todas essas questões, certo? Para ir avançando em várias das questões. A gente discutiu que precisa trabalhar as questões de direitos, das políticas afirmativas, certo? A própria questão da economia, né? Como é que a economia influencia a política, certo? Eu estava vendo aqui, um dia desse, essa discussão sobre a crença nas instituições, né? Que tem algumas instituições, por exemplo, que não se acreditam em nada ou quase nada. Né? Partidos políticos, por exemplo, Congresso Nacional, né, são instituições super mal vistas. E aí eu estava vendo, naquela pesquisa do Ibope, os empresários gozam de muita reputação entre os brasileiros, é impressionante, certo? E é uma coisa que a gente precisa, de fato, discutir, essa questão da confiança, certo? Confiança nos atores e confiança nas instituições. Então, são questões que a gente precisa trazer já de cara, né, para ir formando, de uma certa forma, a cama dessa discussão, certo? Para ir avançando para outras temáticas que são fundamentais. A gente vai pegar aqui no questionário o que vocês colocaram, como questões que vocês acham. Já de cara aqui, já adianto para vocês que o que mais vocês colocaram aqui, por exemplo, de relevância aqui, de temas que vocês gostariam de ver discutidos, em primeiro lugar, foi participação política, né? Em segundo lugar, foi gênero, desigualdade social, democracia, ficaram essas temáticas em segundo lugar, certo? Depois, regimes políticos, políticas afirmativas, direitos sociais, certo? A gente discutiu também que é preciso fazer essa discussão sobre esses atores, né, que irromperam na arena e nas últimas décadas, né, que vem tensionando, né, as políticas aí. Então, a gente precisa fazer essa discussão também. Enfim, a gente vai pegar com base no que vocês colocaram, que são coisas fundamentais. Vou ver depois se vocês colocaram alguma questão aqui. Pronto, pediram que se discuta sistemas políticos comparados, certo? De temas, eu acho que colocaram
que abordasse a temática da ciência política, os fenômenos atuais políticos relacionados à economia, o momento político e social no qual vivemos, certo? Enfim, são questões que, de fato, já estavam postas mesmo para a gente discutir. Então, estamos na mesma vibe, certo? E aí, então, no dia 15 de junho, a gente vai se encontrar. Antes disso, nós já vamos mandar alguns textos para que vocês possam ler, certo? Óbvio que a gente entende que vocês, sendo professores, estão tendo aulas e a gente vai mandar isso sempre de sugestão, certo? Não é uma disciplina que vai ter prova, que vai ter nota, né? Então, assim, sempre de sugestão para vocês. A gente vai oferecer o que tem, inclusive, em PDF, certo? Artigos, reportagens, né? Tem análises de revistas, não somente de periódicos científicos, mas de revistas também que tendem a fazer análises mais profundas sobre determinadas temáticas. Enfim, a gente vai já mandar para vocês isso, né? Na semana a gente mandará, para que vocês possam ler na medida do que for possível para vocês lerem, mas que, de qualquer forma, vai ficar para vocês como um repositório, certo? Para, no decorrer do tempo, vocês irem lendo e refletindo sobre essas questões. Bom, a gente espera que seja bastante produtivo, que seja muito interessante, que seja um aprendizado para todos nós. Sempre que possível, tragam exemplos da sala de aula, né? Nós estamos na universidade, muitas vezes não sabemos totalmente o que está acontecendo na sala de aula. É importante para que a gente tenha a dimensão. No decorrer também, né, desse curso, a gente vai fazer alguns formulários para conseguir captar mais algumas informações, certo? Para que vocês possam nos municiar também dessas informações, até para pensar nas análises, também nos textos. E, ao final do projeto, a gente quer fazer uma publicação, certo? A gente vai fazer e vai tentar aí financiamento para conseguir publicar, certo? Então, essa publicação vai ser coletiva, certo? E vai partir das discussões que a gente vai fazer aqui, certo? Uma pergunta esses nossos encontros, eles podem ser gravados para servirem também de material para, inclusive, quando a gente for pensar essa questão da publicação, ou alguém se sente desconfortável com essa questão? Já que ninguém responde, imagino que todo mundo não se sinta desconfortável, né? Então, pronto. Eu sei que a Mona Lisa precisa sair, certo? Mas alguém tem alguma coisa para dizer a mais? O nosso veículo de comunicação vai ser sempre pelo Meet, pelo e-mail? Eu acho que sim, certo? O Meet vai ser sempre a plataforma, certo? E a gente vai mandar sempre algum aviso, alguma coisa por e-mail, certo? Por isso a gente pediu o e-mail que você mais utiliza. O e-mail, o Zap, apesar de ser uma forma muito usada, mas, assim, o e-mail acaba sendo mais formal, né? Então, isso aqui é um curso de extensão, né? Vocês vão ser certificados, então, eu acho que é importante manter essa formalidade, de fato, nas comunicações, certo? Mais alguma coisa, gente? Alguém tirou uma foto nossa? Daniele? Oi? Não, é só uma observação que, assim, tem vários temas e tem, assim, desde 2018, por conta da eleição, né, do Bolsonaro, volta e meia em sala de aula, eu me deparei com uma situação que foi abordar, por exemplo, a questão militar, né? Eu dei uma aula, né, eu peguei um livro que eu tenho, uma Sociologia da Sociedade Brasileira,
em que ele tem um capítulo de força da questão da presença militar no Brasil, né? Então, eu peguei, fiz o resumo disso, abordei, né? Até porque está uma discussão muito grande, volta e meia, fala desse artigo 142 da Constituição, tem provocado muita polêmica, certo? É um tema que dá um certo desconforto, mas, assim, aquilo que a gente precisa enfrentar essa questão, né? Sobre a questão militar, né? Quando a gente aborda a questão militar, quando eu comecei a dar aula, tinha um grupo de bolsonaristas na turma, e quando você começa a falar do pensamento conservador mesmo, original, quando você começa a falar, né, do militarismo, não em defesa, mas no aspecto científico, né, e eu andei pesquisando, consegui algumas coisas sobre a sociologia militar. Então, isso começa também a desarmar esses meninos que têm todo um pensamento de achar que o exército ele tem que ser esse poder moderador, né? Então, a gente tem que atacar. Então, quando a gente fazia isso, quando eu fazia esse exercício, eles iam, né, prestando mais atenção na sala, nas aulas, né? Quando você começa a trazer essa coisa, porque... nós sabemos muito bem que para esses segmentos, o militarismo é muito forte, né? Na presença da polícia militar, essas regiões né? As regiões onde eles vivem é muito forte isso. Então, a gente trabalhar essa questão também, eu considero por demais válido também. É sim. Você tem total razão, Thiago. Eu esqueci de dizer, inclusive, que nós vamos fazer uma discussão que eu acho que também é muito incompreendido, sobre o que é o pensamento conservador, né? Uma discussão sobre liberalismo, neoliberalismo, estado de bem-estar social. Eu acho que isso também são temáticas super importantes, porque os alunos, inclusive, muitas vezes se apresentam, por exemplo, como liberais, né? Está crescendo aí o número de pessoas que se apresentam como liberais, quando muitas vezes nem entende ao certo o que é o liberalismo, de fato, né? Então, assim, a gente vai fazer essa discussão, que eu acho que é importante. Lembrando para vocês que esse curso, ele não vai ser fechado, né, no sentido de que só esses temas que a gente pensou a princípio serão discutidos. Vocês sempre podem trazer essa discussão. A Josiara está colocando aqui a importância de discutir também a questão da juventude. Quando a gente for discutir participação política, isso também vai aparecer, certo? Essa discussão sobre a juventude, até porque muitas vezes, por exemplo, a juventude, as juventudes, né, não tem uma essência, né? Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas quando veem alunos bolsonaristas, porque a ideia da juventude é de ser algo progressista, né? Mas não necessariamente, né? Do mesmo jeito de que mulheres são sensíveis por essência, né? Isso não é verdade também, né? Então, assim, a gente vai fazer várias dessas discussões que são discussões também do nosso interesse, de pesquisas, de reflexões, como cada um aqui colocou, né? Manuel, Monalisa, Cleito e eu, mas também questões que vocês se interessam, certo? Para trazer questões que aí, né, suscitam curiosidade, suscitam reflexões de vocês, enfim, sempre tragam, repito, tragam os exemplos da sala de aula, de questões que vocês acham que são importantes, e, inclusive, também, vamos fazer isso aqui um grande momento de troca mesmo, certo? De textos, de coisas que vocês acham que ajudam, como você falou aí, Tiago, uma discussão que, de uma certa forma, consegue desarmar quem está muito reativo para essa discussão, certo? Então, sempre tragam isso para a gente, de fato, todo mundo aqui poder realmente aprender, e isso não é hipocrisia, certo? Na medida em que a gente vai conversando sobre o que está acontecendo na escola, certo? Quem é da universidade também aprende muito, certo? Muitas das coisas que vocês na educação básica vivenciam não chegam da mesma forma na universidade, certo? Então, é importante, ou ainda não chegou da mesma forma na universidade. Então, era isso, gente, eu agradeço demais, repito, certo? Por vocês terem
aceito o nosso convite, e eu acho que vai ser realmente muito bom para todo mundo. A gente teve aqui 52, 53 pessoas, né, chegando, certo? Então, que os próximos encontros sejam maravilhosos e que a gente possa, de fato, poder contribuir, né, com a escola, com a universidade, com a nossa formação, e seja bem interessante de fato, certo? E que todo mundo possa ganhar com isso, e principalmente, né, que o aluno, né, que seja, né, que é o principal beneficiário no final das contas, né, que essas discussões todas sobre a política possam chegar da melhor forma possível na escola, e que a formação do aluno, né, seja mais aprofundada de fato, que ele possa entender esse mundo aí que o cerca. É isso que a gente espera. Muito obrigada, foi ótimo mesmo. Por favor, alguém tire o print da tela, porque sem o print é como se a gente não existisse. Pronto. Pois obrigada, gente. Boa sexta-feira. #sextou.